Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa videoaula de hoje, ela faz parte de uma série com 5 videoaulas, onde nós vamos falar sobre o tema das mudras. Mudras é o nome que se dá para a yoga das mãos. Então nós vamos aprender a fazer alguns gestos com as nossas mãos para poder canalizar a energia que vem do cosmos para o nosso sistema energético, para nutrir com prana, com energia positiva, os nossos chakras e o nosso corpo de um modo geral. As nossas mãos, elas possuem nas palmas das mãos 2 grandes chakras que são responsáveis pela captação e pela doação de energia. Então, quando nós precisamos captar energia do universo para fortalecer o nosso sistema físico, nós captamos também através das palmas das nossas mãos. Então, nós vamos conhecer hoje algumas particularidades das nossas mãos e a relação que as nossas mãos têm com os planetas e com o universo. A prática de mudras é uma prática muito antiga, é uma prática milenar, muito comum na Índia, onde as pessoas fazem certas posturas com as mãos, com os dedos, e essas posturas elas acabam trazendo para o corpo físico determinadas energias provenientes dos planetas aos quais tem a sua representação em cada um dos nossos dedos. Então a gente vai conhecer primeiro toda essa parte histórica das mudras e os componentes das nossas mãos, para que depois nas aulas subsequentes a gente possa fazer a mudra específica para cada situação que nós queremos equilibrar. Nós temos mudras para equilibrar o corpo físico, nós temos mudras para equilibrar o lado emocional e o lado mental também. Então a gente vai conhecer cada uma dessas particularidades. Então, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês da representação da nossa mão direita. A nossa mão direita, ela é influenciada pelo Sol e ela representa o lado masculino da natureza humana. Então, todos nós sabemos que nós, seres humanos, temos essa polaridade em nós. Não importa se sejamos homens ou mulheres, nós temos, cada um de nós, essas 2 polaridades, o lado masculino e o lado feminino. No caso das mãos, que é o que nós estamos abordando agora, a mão direita, ela representa o lado masculino da natureza humana e ela tem como representatividade o Sol. A mão esquerda, ela já tem a influência da Lua, ela já tem a representatividade da Lua e ela representa o lado feminino da natureza humana. Então, se a gente observar na postura de oração, né, quando as pessoas vão orar, geralmente elas unem as 2 mãos. Então, ali existe o lado oculto, o lado místico, o lado esotérico, digamos assim, dessa prática. É quando você une o seu lado masculino e o seu lado feminino em comunhão. E dessa forma você entra em contato com a divindade. Não importa qual é a divindade que você seja devoto, mas é uma forma de você estar íntegro, de você estar unido, junto com essas 2 energias que todos nós temos. Uma outra qualidade, né, que nós podemos observar é que nós podemos absorver a energia através da nossa mão esquerda e nós podemos doar a nossa energia através da nossa mão direita.
Então, quando nós estamos, por exemplo, precisando de força, precisando de energia, nós podemos elevar a nossa palma da mão para o alto, né, na horizontal, para que ela receba a energia do Sol, apesar que ela é a energia representada pela energia da Lua, mas aqui nós estamos falando de captação de energia e não de polaridade. Então, nós podemos estender a nossa mão esquerda e captar a energia do prana, a energia do Sol, e direcionar essa energia captada, que vai sair através da nossa mão direita para onde nós precisarmos. Então, por exemplo, se nós estamos com uma dor no joelho, por exemplo, nós podemos captar a energia com a mão esquerda, vindo do cosmos, vinda do Sol, do prana, da energia das plantas, e nós podemos colocar a nossa mão direita sobre o joelho, que está doendo no caso, como exemplo, né, que estamos citando aqui um exemplo, e você pode irradiar essa energia através da sua mão direita. Então isso a gente observa já há muito tempo, né? O próprio Jesus fazia a imposição de mãos. Nós vemos também várias práticas de hoje também com imposição de mãos, os passes espíritas, por exemplo, a aplicação do reiki, por exemplo, né? A gente vê toda aquela movimentação dos símbolos feito com as mãos. Então as nossas mãos, elas são grandes baterias energéticas. Então nós precisamos reverenciar as nossas mãos e observar o potencial que nós temos em cada uma delas para as mais diversas práticas, até para aliviar dores e para melhorar a nossa saúde. Bom, prosseguindo, vamos conhecer agora os planetas que regem cada um dos dedos. Então, nós temos a representação dos planetas em cada um dos nossos dedos. E com isso, a gente também capta, através dos dedos, as energias correspondentes a esses planetas. Então fica mais fácil de nós entendermos até o nosso próprio comportamento interior à medida do conhecimento da ligação que eles têm com os planetas. Isso não é astrologia, mas é uma forma de você perceber a sua relação com o universo. A relação que nós temos com o universo, ela está acima da astrologia, ela está além da astrologia. Você pode não entender nada de astrologia, mas mesmo assim você vai estar captando as energias provenientes do cosmos, provenientes dos planetas. Isso independe de qualquer conhecimento da área da astrologia. Claro que se a pessoa tiver interesse e quiser estudar astrologia, ela vai complementar esses conhecimentos, mas o fato de não conhecer nada sobre astrologia não deixa ninguém de fora dessas influências. Elas ocorrem, você sabendo delas ou não. Então vamos lá. O polegar, ele tem uma característica interessante. Ele tem como símbolo, né, Deus. Então o polegar simboliza Deus. E o polegar, ele está associado ao planeta Marte, que representa a força de vontade, a lógica, o amor e o ego. Então, aqui, quando nós queremos fortalecer alguma qualidade referente à força de vontade, à lógica e ao amor, nós podemos pressionar a ponta do nosso polegar, dos nossos 2 polegares. Isso nós vamos estar ativando em nós certos canais de energia, que nós vamos falar mais para frente, que acaba sintonizando com a energia desse planeta. Nós temos agora o indicador. O dedo indicador, ele é influenciado pelo planeta Júpiter e representa a sabedoria, o conhecimento, o poder e a autoconfiança. Então, sempre que nós quisermos aumentar ou fortalecer essas qualidades, nós podemos pressionar a ponta dos nossos indicadores.
O dedo médio, ele está associado ao planeta Saturno. Está relacionado com a paciência e com o controle emocional. O seu efeito, ele se manifesta através do equilíbrio. Então, esse dedo, ele é interessante porque ele está relacionado ao planeta Saturno, e o planeta Saturno, ele é um planeta que nos indica as nossas questões kármicas, as nossas lições para aprendermos aqui em determinada encarnação. Então, quando nós temos alguma dificuldade de compreender, por exemplo, o nosso caminho interno, ou nós temos alguma dificuldade para perceber o direcionamento da nossa vida, nós podemos pressionar as pontas dos nossos dedos médios, porque isso vai estar fazendo aquela conexão com os canais de energia relacionados a esse dedo e que estão em conformidade com o planeta Saturno. É interessante também, a gente nota que as pessoas que precisam ter algum esclarecimento com relação ao seu karma, à sua situação de vidas passadas, geralmente essas pessoas, elas costumam usar anéis nos dedos médios. Então aí, no caso, a pessoa pode usar anel com pedra. Então, por exemplo, uma pedra relacionada à saúde, caso ela tenha algum problema que ela identifique como sendo de encarnações passadas, ela pode usar um anel com o quartzo verde, que é a pedra da cura. Ela pode usar um anel, por exemplo, com quartzo rosa, que é a pedra do amor, do amor incondicional. Se ela tem problemas de relacionamento, problemas relacionados à afetividade, essa pedra é muito, muito indicada. Bom, prosseguindo aqui, nós temos o dedo anular. O dedo anular, ele está ligado ao Sol. Representa a vitalidade, a energia vital e a saúde. Ele corresponde também com relação às nossas relações familiares e as questões amorosas. Então, por isso que é muito comum, isso já virou até um padrão cultural, nós usarmos uma aliança no dedo anular. Então, isso já vem de muito tempo atrás. É um símbolo que representa a nossa relação afetiva com alguém. Então, nós usamos um anel, a aliança, no dedo anular. Ela representa isso e faz essa relação, essa conexão com o Sol e com essas questões de ordem afetiva. E, para fechar, nós temos o dedo mínimo, que ele é influenciado pelo planeta Mercúrio. Ele rege a nossa capacidade de comunicação, criatividade, o nosso senso estético e a tranquilidade interior. Então, pessoas que precisam falar em público, pessoas que têm o dom da oratória, pessoas que falam, que transmitem informações e que precisam passar informações de forma clara, objetiva, é muito interessante usar um anel no dedo mínimo. Pode ser de qualquer uma das mãos. Um anel que tenha uma pedra amarela, porque o amarelo é a cor da comunicação, é a cor do nosso corpo mental. Então, se você é uma pessoa que lida muito com o público, que precisa falar muito e que a sua fala tem que ser uma fala que transmita confiança, estabilidade, objetividade, e se você tem dificuldade para isso, você pode usar um anel no seu dedo mínimo com alguma pedra amarela, tá certo? Quem já tem a fluência verbal, já tem aquela fluência natural, não tem necessidade de usar. Nós podemos também ver o seguinte, que as mudras,
dependendo da posição que nós juntamos as nossas mãos ou os nossos dedos, nós canalizamos determinadas forças cósmicas para a nossa saúde, para o nosso corpo. E como que isso acontece? Isso acontece porque nós temos no nosso corpo todo vários canais de energia que estão conectados com os nossos corpos superiores. O que são os nossos corpos superiores? São corpos de energia que compõem a nossa aura e, além dela, que nos conectam com o cosmos. Então, esses canais de energia, eles estão passando por esses corpos superiores e chegando até o nosso corpo físico, aonde eles recebem o nome de nadis. Nadis são canais por onde passam correntes elétricas de energia. Então é através desses canais que as energias do cosmos chegam até nós. E por onde que elas chegam? Elas chegam também através das pontas dos nossos dedos. Então por isso que lá na Índia a cultura deles é muito voltada para a prática de mudras. Porque quando eles precisam de alguma informação, quando eles precisam de alguma orientação interior, eles ficam em silêncio, eles montam a mudra, né, a posição das mãos, e ficam em silêncio para canalizar essas energias para o interior de seus corpos. Então eles se recarregam energeticamente dessa forma. Então eu achei muito interessante nós conhecermos esse lado oculto das mudras, para que a gente possa fazer algumas delas e nos beneficiarmos da sua prática e dessa ancoragem dessas energias. Para que as mudras são usadas? Elas são usadas para energizar e equilibrar os nossos corpos e também os nossos chakras. Então, cada mudra que nós vamos fazer no decorrer dessa semana, eu vou dizer para vocês quais são os chakras que elas vão estar energizando e quais são as cores que vocês vão visualizar para poder ancorar melhor essa energia. Então, eu queria deixar aqui para vocês essa informação do porquê das mudras e qual é o objetivo de se praticar as mudras. Então agora eu vou deixar de uma forma bem clara quanto tempo nós precisamos usar para fazer cada mudra. Então assim, para quem é iniciante no assunto, para quem nunca fez mudra, a gente recomenda que as pessoas façam por 3 minutos, todo dia. Então ela escolhe uma mudra que ela queira fazer, né? Nós vamos apresentar algumas durante a semana, e aí a pessoa pode escolher aquela que tem mais a ver com a necessidade do momento. E se for uma pessoa iniciante na prática, faça por 3 minutinhos. Depois que você já fez durante uma semana por 3 minutos, você pode, se você quiser continuar, você pode passar para 7 minutos. Mais uma semana, 7 minutos. Aí, se você quiser continuar, você escolhe a próxima semana, você faz por 11 minutos. E depois, na outra semana, se você quiser dar continuidade, você pode fazer 30 minutos. Não há necessidade de passar de 30 minutos. Por quê? Porque 30 minutos é o tempo máximo que você consegue absorver essas energias que você está captando do cosmos, que estão vindo através dos seus nadis e ancorando no seu corpo físico. Então, mais do que isso, você não consegue absorver, você vai ficar com a mudra montada e não vai absorver mais do que esse tempo. E também, a gente começa devagarinho, porque essas energias, elas são potentes, elas são fortes. Então, para um iniciante, ficar meia hora fazendo a mudra, a pessoa vai ter um pouco de desconforto energético. Então, vamos fazendo de pouquinho em pouquinho para o seu próprio organismo ir se habituando, né, com essas energias e se adaptando com o ancoramento dessas energias para que você possa fazer a prática de uma forma bastante confortável, tá? Então, nessa primeira aula de hoje, eu queria passar
essas informações que são essenciais para o entendimento da mudra, para vocês saberem o que é, como que se faz e para que serve. E agora, da aula 2 para frente, na sequência das 5 aulas, nós vamos aprender mais 4 mudras para podermos colocar em prática. E depois, se a gente vê que as pessoas estão gostando do assunto e que estão bastante interessadas, nós podemos dar uma sequência nessas aplicações e oferecer outras mudras para outras situações também. Então, no momento, essa é a nossa primeira aula com essas informações básicas. Agradeço a sintonia de vocês, aguardo vocês para a próxima aula, onde nós já vamos começar a praticar. Gratidão pela sintonia, até o nosso próximo encontro.